Olá, bem-vindo ao programa Consumo em Pauta de hoje. E vamos falar sobre a Black Friday, uma das datas mais esperadas do ano pelos consumidores, mas também um momento em que as fraudes e os golpes online se intensificam. Para nos ajudar a entender como identificar sites falsos e evitar armadilhas de compras, convidamos o Leonardo Fagnani. Ele é diretor da Net Security. Ele vai nos orientar sobre os cuidados que devemos ter ao fazer compras online durante a Black Friday, e isso também serve para você durante todas as suas compras online, durante todo o ano. As dicas são muito importantes e podem nos ajudar a não termos problemas com o nosso bolso. O Leonardo já está aqui com a gente de forma online. Seja muito bem-vindo, Leonardo, ao programa Consumo em Pauta. E eu já quero começar te perguntando, como eu, consumidora, posso identificar se um site de compras é confiável ou se trata de um falso? O que tem ali que me leva a desconfiar daquele site? Tá. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite de participar com vocês. Fico muito feliz. E eu acho que o principal fator, na minha opinião, é a questão do valor daquele produto que você está buscando comprar. Então, o principal fator que vai chamar muito a atenção é o valor. A gente sabe que existe uma oferta muito grande de produtos na internet, então muitos sites vão oferecer o mesmo produto. Então, a concorrência é normal. Então, quando você fala de um produto que está com uma diferença pequena, né, em relativa ao valor do produto, eu acho que é normal essa concorrência. Agora, quando a diferença é muito, muito grande, eu costumo sempre desconfiar. Então, existem diversos mecanismos que eu posso checar tecnicamente se o site é falso. Mas o primeiro argumento, que é o mais simples, é: esse valor está muito diferente dos demais concorrentes? E, tecnicamente, eu, como consumidor, eu consigo fazer alguma identificação? Eu consigo me apropriar de alguma dessas técnicas para identificar isso? Consegue sim. Quando a gente fala de um website, todos os websites têm o domínio, né? Então, por exemplo, a gente tem uma loja. Então, eu vou lá e eu costumo consumir na loja Casas Bahia. Então, eu conheço o site casasbahia.com.br e eu sei que aquela é a loja virtual. Aí eu recebi uma oferta de uma outra loja X. Eu falo, poxa, será que essa loja é real? Será que essa loja realmente existe? Então, este domínio, né, como a gente chama, ele pode ser verificado. Então, existe um outro site, chama Ruiz, WHO.is, onde você vai entrar nesse site e digitar, né, lá na barra de pesquisa, como se fosse o Google, qual é o site da loja que você quer comprar, www.loja.com.br. E aí esse site Ruiz vai trazer para você informações de há quanto tempo esse domínio foi registrado e quem é o dono daquele domínio, que empresa ou que pessoa é dono daquele domínio. Então, se você pega uma loja, por exemplo, uma loja virtual, lojaabc.com.br, e você viu que aquele domínio foi registrado há pouco tempo, 30 dias, 6 meses, por exemplo, que o dono daquele domínio é uma pessoa física e não aquela empresa que você gostaria de comprar, isso já são fatores que a gente pode falar, poxa, vamos desconfiar que não é real. E se você recebe esse link dizendo que é Casas Bahias, e eu acredito que é Casas Bahia, e não faço essa verificação, e já clico ali, eu já posso estar correndo algum risco. Sim, essa é a forma mais simples de você correr um risco. Quando você recebe um e-mail ou um comunicado WhatsApp ou qualquer forma de comunicação, você recebe um link e clica naquele link, aí sim é a forma mais simples de ser enganado. Porque quando é um link, o atacante malicioso, né, ele consegue omitir o link real por trás daquele clique. Então, por mais que no texto esteja casasbahia.com.br, por trás daquele clique, ele pode direcionar para um outro site falso que não o site verdadeiro. Então, a forma mais segura é: recebi um e-mail, geladeira de tal marca por tal valor no site tal. Não clica no link, abre o site tal, www.site.com.br, e procure aquele produto, geladeira tal, da marca tal. Se realmente a mesma geladeira, da mesma marca, estiver no mesmo valor, legal, aquela informação é fidedigna. Não siga o link direto como uma forma de abreviar o caminho. Mas se eu clicar nesse link, eu tenho existe alguma coisa técnica ali, ou algum indicador
que possa me dizer que aquilo é falso ou não? Porque ele consegue Existe. fazer páginas assim completamente iguais, né? Agora, eu cliquei, e aí? Eu tenho como saber se aquilo é verdadeiro ou não? Tem. A primeira coisa é não clicar, acho que essa é a Tá. recomendação. Vá com o link, com o mouse no botão direito, em cima do link, ao invés de clicar com né, você clica geralmente com o botão esquerdo, clica com o botão direito, aí vai ter uma opção copiar link. Aí você pega aquele link e joga num bloco de notas, por exemplo. Então, quando você você vai ler aquele link no bloco de notas, aí você vai verificar se o link é um link real. Então, depois do www vem sempre a informação do site. Então, loja ABC. Então, vai ter lá www.lojaabc.com.br. Então, eu sei que o site da loja ABC é a loja ABC, porque é informação pública, todo mundo sabe. Se ali no link que eu colei no bloco de notas aparecer lojaab.com.br, por exemplo, é uma coisa simples que às vezes passa desapercebida aos nossos olhos, mas Uhum. já indica que não é a loja ABC, é a loja AB. Teve um golpe algum tempo atrás que os atacantes eles realmente criavam um site igual, até o link, né, o domínio era muito parecido. Então ele tirava um S ou substituía um I por um L. O L minúsculo, né, ele não tem aquela impressão de L, ele parece de fato um I. Aí. Então, Aham. às vezes quando a gente passa os olhos, nossa, realmente parece que é. Mas quando a gente olha com atenção, a gente vê que não é. Tá. E é impossível ele criar, o golpista criar um link igualzinho o real. Por exemplo, a loja ABC. É impossível ele criar um link lojaabc.com.br e aí, de repente, ponto .com, sei lá, de repente colocar uma outra palavra. Ele pode Isso criar com outras extensões, porque o lojaabc.com.br vai ser impossível. O dono tá. do domínio loja ABC com BR é aquela loja, tanto que a minha primeira dica foi consulte o site Ruiz, que é o Uhum. who.is. Ali eu vou saber que o lojaabc.com.br é de fato da empresa Loja ABC. Só que o atacante, às vezes, ele pode criar lojaabc.com, lojaabc.org, Uhum. lojaabc.br, Net. Aham. loja.net, ponto qualquer outra coisa. Além de técnicas que ele tem de ofuscação do domínio também. E aí essas técnicas de ofuscação do domínio, ele geralmente usa quando você clica no link. Cliquei no link, eu posso escrever o link que eu quiser, leonardofagnani.com.br. Legal, só que quando eu clico, vai para outro site, vai para angelacrespo.com.br. Então, essa questão de não clicar no link é a dica mais importante que a gente tem. Mesmo que você veja que o e-mail é real, que a loja é real, abre o site dela direto. Vai no navegador da internet e abre o site www.lojaabc.com.br. Procure o produto lá. Checa se o produto está com o mesmo valor do que apareceu no seu e-mail. Agora, além de eu clicar para ver e de repente cair num golpe porque eu estou entrando numa loja errada, numa loja que não existe, né, que é realmente um golpe, o fato de eu clicar nesse link pode me trazer outras consequências. A gente tem aí muito Pode. o phishing, né? Uhum. É um momento de captura, né, das tuas informações. A ação maliciosa por trás da tentativa, né, de golpe, ela pode ser várias. Uma delas é te mandar para um site falso, fake, que simula o site real, e aí você vai fazer uma compra como se fosse real e nunca vai receber o produto, mas você vai colocar os dados do seu cartão de crédito, né, e essa transação ela vai ser efetivada, só que para um outro produto que nunca vai chegar para você. Então, esse é um tipo de golpe. E tem outros tipos de golpes que ele baixa um arquivo malicioso para o seu computador ou para o seu celular, para que neste arquivo malicioso que foi baixado para o seu celular ou para o seu computador, ele possa capturar informações. Então, ele pode fazer gravação de tela, ele pode fazer registro de tudo que você digita no teclado. Então, ele pode fazer uma série de ações que vão capturar informações suas, para que essas informações sejam usadas depois de má fé. Uhum. Ou seja, é, não é recomendado você clicar em hipótese alguma, mesmo que Não, você queira, de repente acredita que aquilo e que não esteja, você acha que não esteja querendo pegar teus dados, isso pode acontecer, principalmente pode. nessa época que está todo mundo desesperado para comprar. Nessa época no Natal, né, fica uma coisa bem mais acirrada nas vendas online, né? E aí a gente tem, então, como golpes,
o phishing teria alguma outra tática de engenharia social aí, de engenharia que são usadas para induzir o consumidor a entregar os dados dele num site online, numa mensagem que ele recebe de oferta de algum produto? O phishing é a forma como o atacante, né, aquela pessoa maliciosa, ela tem de conseguir informação. O phishing é a pescaria mesmo. Então, eu vou Uhum, usar formas de conseguir pescar aquela informação. Então, o phishing mais comum, que a gente mais vê é por e-mail, é quando a gente recebe um e-mail fraudulento. Hoje em dia tem muito phishing por WhatsApp também, né? Porque a gente sabe que tem grupos de WhatsApp que às vezes a própria empresa real cria para poder divulgar promoção, ou que é uma promoção é divulgada e aí cai nos grupos de WhatsApp e fica uma pessoa compartilhando com outra. Mas tem os golpes de engenharia social por telefone também, quando né, uma empresa, por exemplo, um banco te liga, eu sou atendente do banco tal, eu tenho aqui uma transação suspeita, me fala o seu CPF, por favor, me confirma os dados da sua agência e conta. tá. Ou, às vezes, por telefone, o atendente do banco, simulando que é atendente do banco. Olha, eu vi uma transação suspeita na sua conta. Por favor, acesse o seu banco e siga esse passo para mim. Então, existe uma série de formas que os atacantes têm para conseguir induzir o consumidor a fazer alguma coisa Uhum. que não é real. Tá. Você falou aí do WhatsApp, né? Então, qualquer tipo de serviço de mensageria que a gente tem hoje de forma virtual, né? Seja pelo computador, seja pelo celular, é um ponto de atenção, deve ser um ponto de atenção para o Sim, consumidor na hora que sim. receber alguma oferta. Sem dúvida, todos os caminhos. WhatsApp, ligação, e-mail. Tá. E existe algum golpes específico para celular e golpes específicos para computador? Ou eles são os mesmos? Não, geralmente eles são os mesmos, porque até as técnicas de invasão hoje elas estão tão avançadas que o atacante ele já não faz algo direcionado. Essa aqui é para o pessoal que está usando o celular. Essa é para o pessoal que está usando o computador. Porque hoje em dia a gente não tem mais esse controle, né? Então eu uso meu e-mail tanto no computador quanto no celular. Então eu Uhum. posso usar o meu WhatsApp, inclusive no computador. Então as coisas estão muito sofisticadas tecnicamente falando hoje. Então não tem mais essa divisão, a não ser quando seja algo muito direcionado, né? Que aí é um golpe, quando a gente fala uma técnica de engenharia que seja muito direcionada a algo. Então, eu vou fazer um ataque direcionado ao presidente da empresa tal, ou diretor financeiro da empresa tal, porque aí, ó, de fato, eles vão buscar algo muito maior. Não é uma compra de R$ 500, uma compra de R$ 1.000, é uma tentativa de, poxa, extorquir milhões muitas vezes. Então, ali eles dedicam de fato tempo para estudar aquela empresa, como aquelas pessoas se comportam. Eles realmente criam uma engenharia real para poder fazer uma simulação de ataque, porque aí o ganho vai ser muito maior. Voltando ao phishing, se eu cliquei e eles capturaram meus dados ali, eu ter uma senha forte, uma autenticação de dois fatores, isso de alguma forma vai me proteger realmente ou não? Depende. Quando você clica no link, você já abriu uma porta para o invasor. Então, se aquele invasor quer baixar um programa malicioso no seu computador, ele já conseguiu porque você já clicou no link. Agora, se o seu invasor ele quer capturar seus dados num site fake, por exemplo, então aí você vai digitar seu usuário, digitar sua senha. E se você tiver um segundo fator de autenticação, aí isso sem dúvida nenhuma ajudaria. Mas a gente tem que sempre ter muito em mente, a gente não sabe o que ele quer. Então a gente tem que pensar sempre em tudo. Quando eu falo em link, o meu conselho é nunca clique. Em link é Tá, nunca clique. Agora, o WhatsApp, sim, configure o segundo fator de autenticação, porque esse segundo fator de autenticação vai evitar com que o atacante consiga invadir a sua conta. Eu mesmo, aconteceu comigo semana passada, eu estava usando meu WhatsApp e apareceu na tela do meu WhatsApp para eu digitar o código, como se eu estivesse configurando o meu WhatsApp do zero. Era alguém em outro aparelho tentando configurar a minha conta de WhatsApp em outro aparelho. Se eu não tenho a autenticação em dois fatores, a chance que essa outra pessoa consiga acesso à minha conta é muito grande, porque basta ela ter acesso ao código que foi enviado para mim. Se a pessoa está do meu lado, por exemplo, num café, ela olhou a minha tela e viu aquele código, pô, então ela digitou, acabou. Agora, se eu tenho a autenticação em dois fatores, mesmo que ela tenha acesso ao código, ela vai precisar de uma outra senha ou de um outro fator. Aí a
tentativa vai ser mal sucedida. Então, fala um pouquinho aí dessa autenticação em dois fatores. Quais seriam esse segundo fator? O primeiro é a senha normal, a senha que você usa. Quais seriam, acho que nós temos vários, né? Esse segundo fator que a gente pode utilizar para se proteger mais. Geralmente é um código de verificação que as plataformas usam. Então, por exemplo, você tem ou uma segunda senha, né, que é um código único, ou você tem um código que é enviado para o seu e-mail ou para um SMS. Então, toda vez que você fizer login com o seu usuário e senha no site tal, ele vai mandar um código único para o seu e-mail, por exemplo, ou para o seu SMS. O mais comum é esses códigos únicos que a gente chama de OTP, que é o One Tá, Time Password, que é uma senha de um único uso. Então, usei aquela senha, acabou. É como o token que a gente conhece no no aplicativo do banco. banco. Tá. E aí não tem o risco dele clonar também meu e-mail para ele receber essa senha. Se ele tiver acesso ao seu e-mail, sim. Mas aí o que é aconselhado é que o acesso ao seu e-mail também tenha uma autenticação em dois fatores. E aí, quando você tem no seu e-mail essa autenticação em dois fatores, se o atacante conseguiu a senha do seu e-mail, ele tenta logar no seu e-mail por outro aparelho, ou outro computador, ou outro celular, ele não vai conseguir, porque a autenticação de segundo fator vai vir para o seu aparelho principal, e não para o aparelho Entendi. Uhum. da pessoa que está tentando fraudar. Entendi. Putz, essa dica é bem legal, né? Agora, é seguro fazer compras online utilizando redes públicas de Wi-Fi? Ou a gente não Não. deve fazer isso em hipótese alguma? O meu conselho, inclusive, é que você não use a rede de Wi-Fi pública aquela que é aberta, né? Em hipótese nenhuma. Quando você vai num café ou num supermercado ou mesmo num shopping e você tem uma rede aberta, então o shopping tal, Wi-Fi lá, e não tem senha nenhuma, isso a chance de ser golpe assim é 99%. Porque ou a rede é real do shopping, mas ela já foi hackeada, já foi comprometida, ou é uma rede fraudulenta, porque hoje em dia os atacantes eles têm um aparelhinho bem pequenininho que eles carregam no bolso que simula um sinal de Wi-Fi. Então eu posso agora mesmo, nesse momento, com esse aparelhinho simular um sinal de Wi-Fi e eu vou dar um nome para essa rede. Eu vou dar Uau! Aham, Shopping X. E eu estou no aham. Shopping X, aquela rede chamada Shopping X, a pessoa está do meu lado, vai se conectar naquela rede Shopping X e pronto, eu ganhei acesso a toda a transação que está sendo feita naquele Wi-Fi. Então a pessoa acessou o site do banco, a pessoa acessou o site de uma compra, a pessoa fez uma transação qualquer. Então é muito simples do atacante malicioso ali, do ator malicioso ter acesso à informação privilegiada, simulando uma rede de Wi-Fi falsa ou comprometendo uma rede de Wi-Fi real. Só que quando a rede de Wi-Fi é aberta, é muito fácil de comprometer. Tá, mas aí vieram duas perguntas. Uma é, se eu tenho autenticação, a segunda autenticação, ou autenticação de dois fatores, eu consigo me proteger disso? E normalmente shoppings ou esse pessoal que oferece Wi-Fi público, ele nunca tem senha para eu digitar? Eu entro Não, direto sem. geralmente tem. Então, isso é Quando um a fator rede, que a gente deve observar. Se não tiver sim. senha, aí é o problema. Tá. Assim, quando não tem senha, a chance de ser fraude é muito grande. Então, assim como eu falei do link, não clique, é não conecte. Ponto. O Wi-Fi público é muito complicado. Se tem senha, aí você vai ser geralmente direcionado para um site de autenticação, né? Então, você está num hotel. Então, eu fui no hotel, o hotel falou, eu tenho aqui minha rede pública. Aí vai cair numa tela do site do hotel, ele vai digitar seu quarto, o seu sobrenome, a chance de ser fraude é muito, muito menor. Mas ainda assim, tem técnicas que o atacante consegue simular uma rede de Wi-Fi igualzinha do hotel, com essa camada de autenticação igualzinha do hotel, e ele vai deixar você se conectar. Porque ali, Angela, o objetivo do atacante não é conseguir mais ter só acesso ao seu telefone, ele quer a informação que está sendo trafegada. Então ele te dá um acesso real à internet, muitas vezes, e você vai fazer uma transação real num site X. Então eu vou comprar um produto real num site X, usando meu telefone, que está conectado a uma rede de Wi-Fi que eu não conheço. Eu fiz uma transação real, eu fiz uma transação legítima, tudo certo. Só que nessa comunicação entre o meu telefone, a rede de Wi-Fi e o Wi-Fi com o provedor né, que fez aquela compra, essa comunicação foi interceptada.
Então, ali, o atacante consegue muitas vezes ter acesso ao número do meu cartão de crédito, por exemplo. Eu usei o meu cartão de crédito para uma transação real, que eu fiz. Só que como eu fiz essa transação usando uma rede de internet pública que eu não conheço, então o número do meu cartão foi interceptado. E aí, em algum outro momento do tempo, o atacante vai usar o meu número de cartão de crédito, uma outra compra que ele vai fazer. E muitas vezes eu não vou nem ver, né? Porque a gente não olha a fatura do cartão de crédito todo dia para ver as compras que aconteceram ali. Então, Uhum. o uso de redes públicas, Wi-Fi, é muito perigoso. É somente para ler notícia, né? Nem para ler notícia, eu Nem nem para ler notícia. conectaria, não, Não, não porque aí que conecte. tá, não conecte. Porque Uhum. ele pode baixar um arquivo no seu celular para poder capturar dados, ele pode conseguir, de alguma forma, travar o seu telefone, rodar a gente chama de ransomware, né, que é uma aplicação que criptografa os dados que você tem ali, pede algum tipo de resgate. Ou ele pode ficar ali silencioso, é um malware silencioso, só esperando o momento certo para poder, de alguma forma, conseguir ter alguma vantagem. Você tem internet na sua casa e você compartilhar essa senha da internet com amigos que de repente chegam em casa, isso você corre algum risco também? Sempre corre, porque depende quem está tendo acesso à sua rede, né. Então, se Hum. você compartilhou a senha da sua rede com um colega seu, ele está usando enquanto está te visitando, mas ele foi embora em algum outro momento que ele está passando pela porta da sua casa, ele consegue se conectar ao seu Wi-Fi e ele está dentro da sua rede. Então, ele passa a ser um dispositivo permitido para navegar na sua rede. Então, sempre é um risco também. É um pouco menor, porque você sabe para quem você está compartilhando a sua senha. Estou compartilhando minha senha com a Ângela, eu conheço a índole da Ângela, eu sei se ela vai fazer algo ruim ou não. Então, existe o risco, mas é bem menor. Mas ainda assim é um acesso que você está dando. Pensa numa casa, fazendo uma analogia. É como se você desse uma cópia da chave da sua casa para outra pessoa. Então aquela pessoa pode nunca usar aquela cópia da chave e nunca entrar, ou em algum momento ela pode ir lá e tentar abrir, achar a porta e entrar no momento que você não está e te levar alguma coisa. Tá, agora, o risco do aparelho dela estar contaminado não pode, não Acontece também, traz para a minha rede, traz. e aí eu posso, meus dados podem estar em risco também? Pode também, porque na É, sua rede da sua casa, você tem é, vários aparelhos conectados. Então, na minha sim. casa, eu tenho aqui o meu computador, o meu telefone, a minha televisão, aí a minha esposa tem os aparelhos dela também. A partir do momento que um terceiro tem uma senha de acesso e se conecta, e aquele aparelho dele está infectado, todos aqueles outros aparelhos na mesma rede estão em risco. Não significa que vá acontecer, mas estão sim em risco. Então, voltando a essa ideia de compra na Black Friday, a gente precisa se preocupar, inclusive, com quem a gente compartilha a nossa rede, seja por celular, porque a gente acaba compartilhando, é possível compartilhar também sua rede pelo celular, ou seja, na sua casa, sua rede dentro de casa. Sim, a gente tem que se preocupar com isso o tempo todo, não só em Black Friday, né, mas o O tempo tempo todo, todo, porque isso é um sim. risco que pode Aham. acontecer sempre. Gente, que loucura é isso, né? É, Agora eu fiquei. Essa era uma questão que vinha na minha cabeça já há um bom tempo, mas eu nunca tinha perguntado para ninguém se você pode contaminar a sua rede ao compartilhar pode. ela. Hum. Geralmente, não é muito comum, né, porque às vezes as pessoas não têm conhecimento e não estão dispostas a investir. Mas quando você compra um roteador um pouquinho melhor, você consegue criar várias redes no mesmo roteador. Então eu crio 2 redes, uma rede para mim, que eu vou usar, né, eu e minha esposa, por exemplo, e crio uma rede de visitantes. Então aquela rede de visitantes é uma rede de Wi-Fi, né, de visitantes, que aí eu disponibilizo essa senha para o meu convidado. Ah, meu sogro, meus pais, meus amigos que vieram aqui jantar, eu compartilho essa senha da rede de visitante. Porque essas 2 redes, por mais que estejam no mesmo aparelho físico, elas estão, logicamente separadas. Na minha casa, por exemplo, eu tenho a minha rede, que eu uso, só eu, e tenho a rede de visitantes. Eu investi um pouquinho, né, um valor, comprei um aparelho de roteador que me permite criar 2 redes. Então pronto, eu resolvi esse problema. As pessoas que vêm até minha casa têm a comunidade de ter um Wi-Fi, que é uma velocidade de navegação melhor, só que não estou, né, colocando em risco a minha navegação, o meu dia a dia, até porque eu uso minha rede para trabalhar, eu uso minha rede para fazer várias coisas. Tá, mas o fato de estar na mesma rede, mesmo tem duas senhas diferentes, isso não. Aí já E, não é mais a mesma rede, são 2 redes diferentes.
Ah, Então eu é? criei uma segunda rede para esses visitantes. Entendi, entendi. Olha aí, uma boa dica, uma boa dica. E o consumidor paga muito mais caro por um roteador desse? Não, os Ter essa roteadores segurança? hoje é que muitos consumidores hoje usam o próprio roteador da operadora, né. Sim. Então a operadora disponibiliza aquele aparelhinho para você, e aquele aparelho que é o roteador, né, ele na verdade ele é o modem, mas ele também faz papel de roteador de internet. Algumas operadoras até neste próprio aparelho disponibiliza, a configuração para você criar múltiplas redes. Não são todas as operadoras, é lógico, mas algumas das maiores sim, já nesse mesmo aparelho que você já tem na sua casa, você consegue criar outras redes. Algumas não. Porém, a gente às vezes não troca a senha padrão que vem naquele aparelho de roteador, né, porque quando a gente contrata uma Uhum. internet, a empresa vem, instala e tem uma senha para acessar as configurações, e a gente muitas vezes não muda aquela senha, porque a gente nunca usa para nada. Então o correto é virar o roteador de cabeça para baixo e ver qual a senha que está lá embaixo, tá, tem um adesivo, né, embaixo e tem a senha, no adesivo. Mudar essa senha para uma senha diferente, criar essas múltiplas redes para que você tenha uma rede de visitante, ter soluções de antivírus, por exemplo, no seu computador, no seu telefone, para que você possa impedir algum problema caso ele acontecer. Boas, boas informações, Leonardo. Uma pena que o nosso tempo acabou. Acabando. Quer dizer, teria muito mais coisa para te perguntar, mas aqui o tempo é implacável com a gente, né? Mesmo por uma Que pena. entrevista. Que pena, né? Eu também acho. Mas você trouxe muitas informações interessantíssimas aqui, que a gente vai trabalhar bem elas para poder levar para o consumidor final. Te agradeço por participar aqui com a gente, por trazer tantas informações que podem realmente me ajudar e ajudar um monte de consumidores a não terem problemas durante essa Black Friday. E, claro, em Que todas as bom, suas compras online. que bom. Fico contente de ter ajudado. Ótimo. E assim a gente encerra mais um programa Consumo em Pauta. E hoje a gente falou que comprar na Black Friday pode ser muito vantajoso, mas o consumidor deve estar sempre atento para evitar fraudes, golpes e problemas com compras online. Lembramos que a segurança começa em detalhes simples, como verificar a confiabilidade do site e usar senhas seguras. A gente agradece muito a participação do Leonardo Fagnani, que é diretor da Net Security, por compartilhar dicas tão importantes e tão valiosas com a gente. E não se esqueça, sempre que tiver dúvidas, consulte fontes confiáveis e, se precisar, o Consumo em Pauta está aqui para te ajudar. A gente volta na próxima semana. Até lá!